Amados irmãos e irmãs, que a presença real de Jesus encha este lugar onde você está agora. Vamos conversar um pouquinho, de coração para coração? Já aconteceu com vocês de pararem para observar as conversas ao redor, ou mesmo as coisas que a gente vê por aí, na internet, na TV, e ter aquela sensação esquisita? Parece que falta alguma coisa? Falta verdade? Falta sinceridade? Parece que virou moda falar bonito, usar palavras que agradam. Aquele elogio fácil, sabe? Mas lá no fundo, a gente sente que não é bem assim. Um fala uma coisa na frente, outra por trás. Promessas são feitas com a maior facilidade, mas na hora de cumprir, cadê? É como se as palavras tivessem perdido o peso, o valor. A gente ouve discursos inflamados, gente batendo no peito, se achando o máximo, dizendo que vai fazer e acontecer, que com a lábia consegue tudo. E às vezes parece que conseguem mesmo. Enquanto isso, quem tenta ser simples, direto, honesto, acaba se sentindo meio deslocado, quase um peixe fora d'água. Já se sentiram assim? Cansados desse disse-me-disse, dessa falsidade disfarçada de gentileza, dessa conversa mole que não leva a lugar nenhum? A gente anseia por algo genuíno, por palavras que sejam firmes como rocha, por gente em quem a gente possa confiar de olhos fechados. Mas parece que essas pessoas estão sumindo, que a turma do coração doble, que pensa uma coisa e fala outra, tá tomando conta do pedaço. E isso cansa, né? Desgasta a alma. Dá uma sensação de insegurança, de pisar em ovos. A gente fica se perguntando: em quem eu posso realmente confiar? Onde encontro palavras que sejam puras, que não tenham agenda escondida, interesse por trás? Esse sentimento de estar cercado por palavras vazias, por lábios que enganam, não é novo não. Alguém, há muito, muito tempo atrás, sentiu essa mesma angústia, esse mesmo sufocamento, e transformou essa dor num clamor, numa busca desesperada por socorro e por verdade. Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens piedosos, porque os fiéis desaparecem dentre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos, são nossos os lábios, quem é Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor. Desta geração nos livrarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Que desabafo forte, hein, amados? Começa com um pedido urgente. Salva-nos, Senhor. É um grito de socorro. E por quê? Porque tá faltando gente piedosa, porque os fiéis sumiram do mapa. O salmista olha ao redor e não encontra mais aquelas pessoas íntegras, confiáveis, gente que vive o que fala. Parece que evaporaram. É uma sensação de isolamento, de estar numa multidão onde a lealdade e a sinceridade viraram um artigo de luxo. E o que ele vê no lugar delas? Cada um fala com falsidade para o outro. É a conversa fiada, o tapinha nas costas que não é sincero, a palavra que não se sustenta. Ele usa 2 expressões muito fortes: lábios lisonjeiros e coração dobrado. Lisonja é aquele elogio exagerado, puxa-saquismo mesmo, que a gente sabe que não é de verdade, que tem interesse por trás. E o coração dobrado é a imagem perfeita da duplicidade, da pessoa que tem 2 caras, que pensa uma coisa e mostra outra completamente diferente. É a falta de integridade, de ser uma peça só. A gente convive com isso, não convive? No trabalho, às vezes na vizinhança, quem sabe até em círculos mais próximos. E dói perceber essa falsidade. Dói sentir que não dá para confiar. O salmista continua descrevendo essa turma.
Eles são soberbos, arrogantes. Eles confiam na própria lábia, na própria capacidade de manipular com as palavras. Olha o que eles pensam. Com a nossa língua, a gente vence. Nossos lábios são nossos. Quem é que manda na gente? É a autossuficiência levada ao extremo, a recusa em prestar contas a alguém, muito menos a Jesus. Eles acham que a esperteza, a conversa enganosa, é a chave do sucesso. E o resultado disso? O verso 5 mostra a consequência direta dessa falsidade toda. Opressão dos pobres, gemido dos necessitados. Quem mais sofre com a mentira, com a falta de palavra, com a manipulação? São sempre os mais vulneráveis, aqueles que não têm como se defender, que acreditam na palavra dada e depois são deixados na mão. A falsidade dos poderosos, ou dos espertalhões, esmaga quem está embaixo. O gemido deles sobe aos céus, e é aí que vem a virada espetacular do Salmo. Diante desse cenário de mentira generalizada e do sofrimento dos pequenos, o próprio Senhor entra em cena. Não é mais só o lamento do salmista, é a voz potente de Jesus que se ouve. Por causa dessa opressão, por causa desse gemido, agora eu me levantarei. Que promessa, que segurança! Jesus não fica indiferente. Ele ouve o choro do necessitado. Ele vê a arrogância do mentiroso. E ele decide agir. Eu vou colocar em segurança aquele para quem eles assopram. Esse assoprar aqui dá a ideia de desprezo, de zombaria, de ameaça vazia. Jesus promete proteger justamente aquele que está sendo alvo dessa maldade disfarçada. E como ele faz isso? Qual a base dessa segurança? O salmista contrasta as palavras falsas dos homens com as palavras de Jesus. Ah, que diferença! Verso 6. As palavras do Senhor são palavras puras. Pense nisso. Puras. Sem mistura, sem engano, sem agenda escondida. E ele usa uma imagem linda para descrever essa pureza. Como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. 7 na Bíblia é número de perfeição, de completude. É como dizer que a palavra de Jesus passou pelo teste mais rigoroso possível e se mostrou absolutamente perfeita, sem nenhuma impureza, totalmente confiável. Que alívio ouvir isso no meio de tanta conversa fiada. Enquanto as palavras humanas são muitas vezes instáveis, enganosas, as palavras de Jesus são a própria verdade, sólidas, eternas. E por causa dessa palavra pura, o salmista conclui com uma declaração de confiança total. Tu nos guardarás, Senhor. Tu nos livrarás para sempre dessa geração. Ele não diz que a geração má vai desaparecer imediatamente. O último verso até reconhece que os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis são exaltados. Sim, a maldade e a falsidade ainda são visíveis. Às vezes até parecem estar no comando. Mas a confiança do salmista não está na mudança imediata do cenário, e sim na proteção contínua de Jesus. Ele vai nos guardar no meio dessa geração. Ele vai nos preservar apesar da maldade que nos cerca. A nossa segurança não é a ausência de problemas, mas a presença constante e a palavra fiel de Jesus. E essa certeza, essa verdade sobre a pureza da palavra de Jesus, em contraste com a falsidade do mundo, nos leva a querer buscar nele esse refúgio, essa verdade que não falha. Ah, Jesus, chegamos diante de Ti agora com o coração ecoando esse clamor do salmista. Salva-nos, Senhor. Sim, Jesus, salva-nos da superficialidade, da falsidade, da mentira que tantas vezes parece querer nos sufocar. Olhamos ao redor e, com tristeza, reconhecemos que muitas vezes falta mesmo gente piedosa, gente fiel, gente em quem a gente possa confiar sem medo. Parece que a conversa fiada, os lábios que elogiam fácil mas escondem um coração dobrado, se multiplicaram. E nós mesmos, Jesus, quantas vezes não caímos na tentação de falar o que agrada em vez do que é verdadeiro? Quantas vezes não usamos máscaras, com medo de mostrar quem realmente somos, com medo de não sermos aceitos? Perdoa-nos, Senhor, por nossa própria falta de integridade,
por nossa participação, mesmo que pequena, nessa cultura de palavras vazias. Limpa os nossos lábios, purifica o nosso coração. Queremos ser íntegros diante de Ti e diante das pessoas. Jesus, nós sentimos na pele a dor que a falsidade causa. As palavras lisonjeiras que depois se revelam traição, as promessas não cumpridas que geram frustração e desconfiança, a soberba daqueles que acham que podem manipular tudo e todos com sua lábia. Isso cansa a alma, Senhor. Isso oprime, como diz o Salmo. Vemos os mais simples sendo enganados, os necessitados gemendo por causa da falta de palavra, da falta de justiça, e o nosso coração clama junto com o deles. Levanta-te, Senhor. Levanta-te em nosso favor. Levanta-te para defender a causa do oprimido, daquele que é alvo do desprezo e da zombaria dos arrogantes. Nós cremos na tua promessa. Cremos que tu te levantas para pôr a salvo aqueles que confiam em ti. Obrigado, Jesus, porque em meio a tantas palavras duvidosas, a tanta informação distorcida, a tanta fake news espiritual e emocional, nós temos as tuas palavras, palavras puras, palavras testadas e aprovadas, como prata refinada 7 vezes no fogo. Que tesouro nós temos em ti e na tua verdade. Ajuda-nos a valorizar mais a tua palavra, a meditarmos nela dia e noite, a enchermos a nossa mente e o nosso coração com ela. Que ela seja a nossa bússola, o nosso prumo, a nossa referência inabalável em meio a um mundo de opiniões e discursos tão instáveis. Que a pureza da tua palavra lave a nossa mente de toda a sujeira da mentira e do engano que ouvimos por aí. Quando a dúvida vier, quando a voz da falsidade tentar nos seduzir ou nos intimidar, que a tua palavra pura ressoe mais alto dentro de nós, nos dando discernimento e firmeza. Nós nos agarramos à tua promessa. Tu nos guardarás, Senhor. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, guarda os nossos relacionamentos, guarda a nossa fé. Sabemos que os ímpios ainda andam por toda parte, que a maldade e a falsidade muitas vezes parecem estar em alta. Mas nós confiamos que tu nos livrarás desta geração. Não pedimos para sermos tirados do mundo, mas pedimos que tu nos guardes do mal enquanto estamos nele. Preserva-nos da contaminação da mentira, da fofoca, da lisonja interesseira, da duplicidade de coração. Ajuda-nos a ser luz, a ser sal, a ser pessoas de palavra, mesmo quando isso nos custar caro. Que a nossa vida seja um reflexo da tua verdade, da tua pureza. Em ti encontramos segurança, em ti encontramos refúgio, em ti encontramos a verdade que liberta. Obrigado, Jesus, por seres aquele em quem podemos confiar totalmente, aquele cujas palavras nunca falham. E com essa confiança na tua palavra pura e protetora, queremos não apenas nos sentir seguros, mas também espalhar essa segurança. Em seu nome pedimos amém. Porque essa é a esperança que temos, amados irmãos e irmãs. Em um mundo onde as palavras muitas vezes machucam, enganam e decepcionam, nós temos um lugar seguro, as palavras de Jesus. Elas são puras, verdadeiras, eternas. Ele vê a nossa luta contra a falsidade, ele ouve o gemido dos necessitados e ele promete nos guardar. Que essa certeza ancore o coração de vocês. Quando se sentirem cercados pela conversa fiada, pela lisonja ou pela arrogância, lembrem-se da prata refinada 7 vezes. As palavras de Jesus são assim, totalmente confiáveis. Apeguem-se a elas. Leiam a Bíblia, orem, busquem ouvir a voz dele acima de todo o barulho e de toda a mentira. E vamos ser diferentes, amados. Vamos cultivar a sinceridade, a palavra verdadeira, o coração íntegro. Que as nossas palavras também tragam vida e confiança, e não mais dor e decepção. Se esta mensagem te fortaleceu hoje, se te lembrou da segurança que temos em Jesus e na sua palavra, não guarde só para você. Compartilhe este vídeo. Com certeza há alguém precisando ouvir que existe sim uma palavra totalmente pura e confiável em meio a tanta confusão. Mande para um amigo, para um grupo, espalhe essa boa notícia e deixe aqui o seu comentário. Queremos saber
Qual promessa de Jesus tem sido como essa prata refinada na sua vida? Ou simplesmente digite: confio na tua palavra pura, Jesus, para declarar sua fé e encorajar nossa comunidade. Vamos nos fortalecer uns aos outros na verdade. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Temos muitos outros encontros marcados para buscarmos juntos a presença e a palavra de Jesus, que são nosso alimento e nossa força. Saia daqui hoje com essa convicção: Jesus te guarda. Ele te livra da falsidade que te cerca. Confie na sua palavra, ela é o seu porto seguro. Que a pureza e a verdade de Jesus encham a vida de cada um de vocês. Um abraço apertado e fiquem na paz.